Bom dia, dia 3 de novembro de 2024, dia dos finados, proclamação do Evangelho do dia. Antes de começar, gente, eu tô falando bem rapidinho, porque hoje tá muito interessante. Pra quem gosta, gente, quem não gosta de saber o caminho pra se melhorar, né, e ser um ser humano mais purificado, mais santificado, né, em busca de morar numa kitnet lá na glória de Deus, anda muito mal na vida, gente. Então, por favor, não passa esse vídeo. É muito interessante. Ele está muito relacionado ao Antigo Testamento. Não é só as bem-aventuranças, é muito mais além disso. Fala de Moisés. Tudo está interligado, né, com o Antigo Testamento. Tudo sobre a vinda de Jesus. Tudo era sobre Jesus, gente. Então, vamos lá. Evangelho, Mateus, pega a sua Bíblia e depois vem a explicação segundo ela, tá? Versículo 5 do capítulo 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Jesus falou isso. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Vamos lá então, gente. Bem-aventurança, o significado de bem-aventurança, gente, é bênção, abençoado. Tem alguns significados, eu até anotei, tá? Feliz, bendito, recebedor, do privilegiado por favor divino, abençoado. É um vocábulo que deriva-se do grego, tá, gente? Então vamos lá logo, para não perder tempo, porque eu quero falar para vocês e é bastante tema aqui que vocês não vão sair desse vídeo, eu prometo. Vamos lá no capítulo 5, vamos começar. Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte, por considerar a encosta da elevação o melhor lugar para ensinar um grande grupo como o novo Moisés. O fato de ele proferir a mensagem de Deus, o novo Moisés, gente, por quê? Porque Jesus é considerado, né, o novo Moisés. Também subiu o monte para poder transmitir o que Deus falava. Como o novo Moisés, o fato de ele proferir a mensagem de Deus do alto da montanha provê novamente outro paralelo ao antigo Moisés. As palavras gregas traduzidas por subiu num monte são usadas 3 vezes no antigo grego, no Antigo Testamento grego. Êxodo 19, 24 e 34, versículos 3, 18 e 28, para quem quiser estudar. E todas as 3 se encontram na seção que descreve a subida de Moisés ao Monte Sinai. Isto se encaixa com o repetido tema de Mateus de traçar paralelos. Esse Mateus, gente, ele era muito esperto. Entre Moisés e Jesus, por exemplo, o nascimento de Jesus faz um paralelo com vários eventos em torno do nascimento de Moisés. Herodes tentou matar o pequeno Jesus ao ordenar a matança dos meninos de Belém, assim como o faraó ordenou a execução dos israelitas recém-nascidos do sexo masculino lá em Êxodo, no Antigo Testamento, né, capítulo 1, versículo 15 ao 18. E versículo 22. Além disso, o pronunciamento do anjo de que o perigo tinha passado, lembra quando o anjo diz para São José, pai de Jesus, que não era mais para ele temer, porque o perigo já tinha passado? Estão mortos os que buscavam a vida do menino. É um claro eco de Êxodo, capítulo 4, versículo 19. Estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. Ver nota Mateus 2,15, né? Bom, eu não vou ver a nota, gente, vou continuar. Lá no versículo 3, uma vez que Mateus introduz o Sermão do Monte, salientando a conexão entre Jesus e Moisés, talvez devessem ser lidas contra o contexto histórico dos ensinos de Moisés. A única vez que o adjetivo abençoado, Makarios, né, que se fala Makarios, vamos falar grego, gente, foi usado por Moisés ao abençoar Israel, lá em Deuteronômio
33, 29. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e quem é a espada da sua excelência. E os teus inimigos serão descobertos como mentirosos diante de ti e pisarás em seus lugares altos. Entre aspas, a bênção de Israel tinha um foco, tanto histórico quanto futuro, salvo pelo Senhor. Referia-se ao êxodo de Israel do Egito. O restante da bênção assegurava aos israelitas o sucesso de sua conquista da terra prometida. Contra este contexto histórico, as bênçãos do novo Moisés, Jesus, identificam os discípulos de Jesus como o novo Israel, que desfrutará um novo êxodo e uma nova conquista. O novo Moisés é um libertador espiritual e não um libertador político, e suas promessas devem ser entendidas sob essa luz, sob esse aspecto. Assim como Jesus, nas bem-aventuranças, o novo Moisés proclama a salvação espiritual, Jesus Cristo, êxodo da escravidão do pecado e promete vitória espiritual, conquista e herança de uma nova terra prometida ao novo Israel. Esse contexto histórico é confirmado pela alusão ao êxodo e a conquista de Israel, na promessa de que os mansos herdarão a terra. Então, sendo assim, a nova terra de Israel é prometida aos mansos, quando se fala lá que os mansos herdarão a terra, na primeira bem-aventurança, tá? No Antigo Testamento, os pobres eram aqueles que clamavam pelo auxílio de Deus, dependiam inteiramente dele para suas necessidades, tinham um coração humilde e contrito, experimentavam a sua libertação, né? E desfrutavam de seu imerecido favor. Você vai ler lá em Salmo 86, versículo 1 ao 5. À luz desse contexto histórico, Jesus estava descrevendo seus discípulos como pecadores indignos que dependiam da graça de Deus para a salvação. Embora as promessas em Mateus sejam expressas num tempo futuro, a afirmação deles é o reino do céu, encontra-se no tempo presente. Isto sugere que o reino já chegara por meio da vinda de Jesus, mas que o cumprimento de muitas promessas do reino ocorrerão apenas no futuro, né? O que está querendo dizer aqui, gente? Quando Jesus voltar, né? A declaração deles, este cumprimento futuro aguarda a segunda vinda de Cristo. Tá aqui, a declaração deles é: o reino do céu aparece no início e no final do corpo principal das bem-aventuranças. Este artifício de colocar entre parênteses sugere que as bem-aventuranças constituem promessas apenas para aqueles que pertencem ao reino. Em Isaías 61, versículo 1, prometera que o Messias traria boas novas aos pobres. Esta bem-aventurança serve como um cumprimento dessa profecia. Os pobres, né, gente? Vamos procurar aqui rapidinho os pobres, porque eles possuirão o reino do céu, né, gente? Então, essa bem-aventurança serve como cumprimento dessa profecia. Essa bem-aventurança também é dependente de Isaías 61. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão. O contexto de Isaías 61 retrata a lamentação como expressiva da tristeza de Israel por causa do exílio que seus pecados haviam causado. Sob essa luz, Mateus expressa a tristeza daqueles que sofrem as consequências do pecado. A atitude deles é a de arrependimento. Lá no versículo 5, tal como as bem-aventuranças precedentes, esta faz paralelo com Isaías 61. Lá em Isaías, no versículo 7, usa as palavras: eles herdarão a terra, um paralelo exato a Mateus, no versículo 5. As três primeiras bem-aventuranças, quais que são as três primeiras bem-aventuranças? Os pobres, os que choram e os que têm fome e sede de justiça. Os pobres, os que choram e os mansos, tá, gente? As primeiras bem-aventuranças confirmam, assim, a identidade de Jesus como o servo de Isaías 61. Esta identificação é importante para a compreensão da natureza sacrificial, eu ia falar sacrificial, da morte de Jesus, uma vez que Isaías 52, versículo 14, 53, versículo 12, descreve o servo como sofrendo a punição que somente os pecadores mereciam. Gente,
que apelam a Isaías 53, versículo 4. As bem-aventuranças também ecoam lá no Salmo 37, no qual os mansos são aqueles que resolutamente confiam em Deus e se entregam à sua autoridade, mesmo quando eles não compreendem as próprias circunstâncias. Herdarão a terra. No Antigo Testamento refere-se à herança da terra prometida de Canaã. Deste modo, a maior parte dos ouvintes de Jesus reconheceu que seus discípulos constituíam um novo Israel, que haveria de herdar a terra prometida a Abraão. No contexto do Sermão do Monte e do Evangelho de Mateus como um todo, herdar a terra implica mais que a promessa de viver na Palestina. Refere-se a viver em uma terra recriada sobre a qual Cristo reina eternamente. Mateus antecipa a renovação da terra e assegura aos discípulos de Jesus que eles desfrutarão de grande recompensa no reino eterno. Você vai ver isso lá em Mateus 19, no versículo 28, tá, gente? Lá no versículo 6, fome e sede são metáforas, né, para o fervoroso desejo de um discípulo por justiça. As palavras serão saciados, né, estão na voz passiva, indicando que a justiça não é algo que os discípulos podem alcançar por seu próprio esforço. O verbo aqui, tal como os verbos nas promessas de Mateus, lá em 4, 6, 7 e possivelmente 9, é um passivo divino que descreve uma ação de Deus. Só Ele concede a justiça da qual os discípulos têm fome e sede. Isto é crucial para a compreensão da teologia do Sermão do Monte, no qual Jesus exigiu que seus discípulos cumprissem o menor dos mandamentos. Capítulo 5, versículo 19. Excedessem a justiça dos escribas e fariseus e fossem perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, gente, é só uma pausa aqui, né? Perfeito, tem como ser perfeito? Aqui tá dizendo que tem. Será? O que você acha? Vamos lá. Tais demandas podem ser distorcidas em uma falsa teologia em que a justiça é alcançada por obras, mas a justiça que Jesus exige de nós é, na verdade, um dom divino dado a seus seguidores. No versículo 7, os misericordiosos se relacionam com as outras pessoas com um espírito perdoador, né, e compassivo. Deus mostra misericórdia aos misericordiosos. Então, tenha misericórdia, gente. Tenha misericórdia. Às vezes, uma pessoa ignorante, né, ou na rua você é xingado, tenha misericórdia. Você vai receber misericórdia também. Pensa nisso. Os puros de coração, a expressão puro de coração refere-se a alguém que é genuinamente justo em seu interior, né? A justiça pode ser fingida, como no caso dos fariseus, né? Jesus disse que a verdadeira pureza é alcançada quando Deus concede à pessoa que dela tem fome e sede. O cumprimento pleno dessa promessa ocorrerá por ocasião da volta de Jesus, mas a identificação de seus discípulos como aqueles que são puros mostra que uma dramática transformação ocorre já nesta vida, tá? A promessa de que os discípulos de Jesus verão a Deus aguarda com expectativa o tempo em que eles literalmente verão a Deus em toda a sua glória. As palavras não devem ser interpretadas figuradamente, como se elas se referissem meramente a percepções especiais da natureza de Deus ou a uma experiência visionária. O novo Moisés promete a seus seguidores um acesso a Deus que nem mesmo o antigo Moisés foi autorizado a experimentar, porque ele não foi fiel, gente. Ele não foi fiel, né? Ele duvidou. Bom, vamos voltar. Lá no 9, o ministério, no versículo 9, o ministério de pacificação envolve a resolução de conflitos por meio da imediata apresentação de desculpas e atos de restituição da recusa em buscar vingança e do humilde serviço e amor aos inimigos. A promessa de que os pacificadores serão chamados filhos de Deus provavelmente significa que os genuínos discípulos de Jesus imitam a Deus ao assumirem o ministério da reconciliação. Deste modo, no julgamento final, eles serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Lá no 10, a forma mais pura de justiça é buscada por discípulos que sabem que suas boas obras exigem grande sacrifício.
Toda boa obra exige um grande sacrifício, gente, porque toda boa obra é feita com muito detalhe. Por isso que Deus é tão maravilhoso, porque quando Ele te honra em todo o detalhe, né, Ele te traz a coisa perfeita. Então, tudo que você fizer, faça para Deus e não faça para os homens, porque você vai ser recompensado, tá, gente? Vamos voltar aqui. A forma mais pura de justiça é buscada por discípulos que sabem que as suas obras exigem grande sacrifício e que resultarão em dor, em vez de recompensa imediata. Essa é a síntese da justiça do reino exigida pelo Sermão do Monte. Jesus declarou que o reino do céu pertence àqueles que sofrem por causa da justiça. No texto grego, deles é deslocado de sua posição normal no final da oração para o início dela. Isto dá ao pronome uma ênfase especial, indicando que o reino pertence a justos sofredores, e somente a eles. Aqueles que sempre procuram evitar a perseguição não são discípulos verdadeiros e não terão parte no reino, porque os discípulos verdadeiros seguem a Jesus, mesmo a custo da própria vida. Gente, uma coisa que eu quero falar aqui rapidinho. Uma coisa que eu nunca tiro da minha cabeça. Jesus, ele odeia. Deus, eu tô falando de Deus, odeia. Eu falo essa palavra odeia porque existe, tá aqui, pessoas que estão em cima, ficam em cima do muro. Ele detesta. E ele é justo. Então, o morno, ele vomitará. Isso já tá aqui na Bíblia também. Ele detesta pessoas que não se decidem, né? Não são pessoas que assumem ele, né? Que assumem a obra dele, que são por ele, que elevam o nome dele. Então, se a gente vê uma situação injusta e você não se posicionar numa situação assim, ele vai te vomitar, né? Ele não vai te reconhecer. E isso é muito grave. E isso daí, gente, traz porque vão te julgar muito, né? Porque o ser humano, ele não é perfeito. Então, a gente tentando se melhorar, apesar de a gente ter um passado de erros, como todo mundo teve, até os santos, né? Tiveram um passado de erros. Sempre vão te apontar o dedo, né? Mas no seu coração você sabe. Vamos lá. Então, lembre-se, aqueles que sempre procuram evitar a perseguição não são discípulos verdadeiros e não terão parte no reino, porque os discípulos verdadeiros seguem a Jesus mesmo à custa da própria vida. O reino do céu é o reino de Deus. O reino do céu é o reino de Deus, na pessoa de Jesus, o Messias. Os justos sofredores são súditos do governo de Deus, por meio de sua submissão à autoridade. Jesus inaugurou este reino durante seu ministério, mas ele será consumado no fim dos tempos. Maria, o que diz quando o anjo veio para ela e falou com ela: eis-me aqui, sou escrava, né? Isso daí tá na Bíblia, gente, né? E aí vem falar que Maria, não falam de Maria no grau da sua importância. Maria não é santa, gente, tá? Maria não foi, ela não é, aliás, Maria é santa, perdão, em nome do Senhor. Maria não salva, tá? Porque Maria foi santa sem pecados. Porque para ter gerado Jesus, ela não poderia ter pecados. Maria passou essa vida santa, intacta, tá, gente? Santa, intacta. Muita gente acha que ela teve filhos com José, mas isso daí é assunto para outro dia, tá? Falando rápido, eu falei que ela não é santa. Ela é santa com certeza, ela é santa 1000 vezes santa, tá, gente? 1000 vezes santa. E ela é... Eu não tenho palavras, porque eu amo Maria. Eu gostaria de ser mais como Maria. Santa Maria, Virgem Santíssima, Mãe de Deus Jesus Cristo. Santa Virgem Maria, rogai por nós. Intercedei por nós. Jesus deixou uma mãe para nós, uma mãe que nos ama. Voltando para cá, que senão eu vou falar só de Maria aqui, gente. As palavras de Jesus, lá no versículo 11 e 12, revelam que a perseguição é normalmente verbal ou violenta. As formas verbais são o insulto e a calúnia. Quem que nunca passou por um insulto e uma calúnia quando é uma pessoa honesta? O bonzinho, gente, aquele que você conhece, como ele é bonzinho. Gente, esse daí, se ele não foi caluniado e não passou por alguma coisa na vida dele, desconfia, tá, gente? A palavra perseguir inclui atos de violência física, como o tapa quando Jesus prometeu que lá, o tapa de Mateus, capítulo 5, versículo 39, Jesus prometeu que o custo do discipulado será compensado pela enormidade da recompensa que o discípulo desfrutará nos céus. Os líderes judeus rejeitaram e com veemência perseguiram os profetas no Antigo Testamento. E Jesus repetidas vezes denunciou esta perseguição.
ao tratarem os seguidores de Jesus da mesma maneira que trataram os profetas, os perseguidores judeus involuntariamente conferiram a eles a honra de profeta. Então, gente, aqui acabou no versículo 11, até pegou um pouquinho do 12. Então, eu já tô em 23 minutos, eu não vou ficar 30 minutos falando hoje. Gente, as bem-aventuranças, tá? Vou falar, assim, um pouquinho de Maria, tá? Foi concebida sem pecados, Maria subiu ao céu sem pecados. Maria é o exemplo para toda mulher. Quem quiser, eu vejo muita mulher macho por aí, gente, muita mulher macho. A mulher, ela pode fazer coisas, com certeza, que homens fazem. Até fazer casa, pode pilotar avião, pode fazer o que ela quiser. Mas mulher macho, gente, né, não dá. Então, eu não vou entrar dentro desse contexto hoje, mas Maria, quando ela disse, eis-me aqui, sua escrava, né, escrava do Senhor, ela no mesmo momento que o anjo falou para ela, ela aceitou, diferente de Eva. Essa alusão, gente, também aqui não é falado, mas eu vou falar, né? Aqui não é falado, gente, porque eu tô falando das bem-aventuranças, tá? Mas eu tô trazendo Maria. Então, assim como Maria teve Eva, né? E Eva caiu e Maria não, tá, gente? Hoje eu quero falar sobre os santos também, rapidamente. Os santos, gente, só são santos, foram santos. E são intercessores, tá? Porque alcançaram uma santidade enorme. E a santidade é viver na glória, tá? O que é viver na glória? O que é essa glória, né? Que muitas vezes irmãos protestantes falam. A glória de Deus, não é que é a glória de Deus, não é essa glória, essa coisa brilhosa, esplendorosa. Glória é felicidade, gente, né? É essa carência que todo ser humano tem, completa pelo amor de Cristo, o amor que a gente sente falta, né? Aqui na Terra, nessa carência, né? Que muitos têm tudo e não tem, tem essa depressão que hoje em dia cada vez está maior, tá, gente? Então, assim, para refletir hoje o que fica, né? Sobre as bem-aventuranças. Aonde que você se encaixa nessas? Você já foi perseguido, né? Você já foi pobre de espírito, você já foi pobre de um tudo, né? Que mais que eu posso dizer aqui? Perseguido. Que mais? Qual que mais? Manso. Você é explosivo, você é manso. Se você é explosivo, né? Eu já fui muito mais explosiva, né? Mas algumas coisas me deixam muito brava, né? Isso é uma coisa que hoje em dia eu procuro ficar em silêncio, né? Isso, eu só consigo isso quando eu me observo, mas tem coisas que me fazem explodir ainda. Eu acho que eu vou levar toda a vida, gente, né? Espero que antes de morrer eu consiga ver alguma coisa, né? Eu nunca vou conseguir ver alguma coisa errada e não intervir, né? Mas quando é diretamente comigo, né? Uma ofensa, alguma coisa assim muito grave, da onde eu não espero, né? É aí que eu gostaria de melhorar mais, né? E já melhorei muito até. Comparando hoje a minha idade, não vou contar. Mas comparando hoje, né? Com meus 15, 16 anos, gente, eu quebrava brigava, briguenta, gente. Então, assim, o evangelho de hoje é esse. Espero que vocês leiam, que tenham escutado, né? E por hoje é isso, Shalom. É uma grande bênção poder trazer o evangelho, gente. Como isso faz bem. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, façam isso. Não importa se você vai errar. Ontem mesmo eu falei pra vocês aqui uma coisa errada da santa, gente. Eu quero até mostrar pra vocês, nem sei onde que eu coloquei elas. Tá lá atrás. Mas é rapidinho, gente, calma aí. Essas três são tudo freira, gente. Dá pra confundir, não dá? Eu falei que essa daqui era Santa Rita. Essa não é a Santa Rita, gente. Essa é a Santa Rita. Essa é das rosas, tá? E essa daqui, gente, Santa Teresa. Eu tô decorando ainda. Tem muito santo, gente. Tem santo. Na sua igreja tem santo. Só que às vezes esse santo é aquele que fala, é o que não gosta das coisas erradas. Você acha que ele não é o santo, você acha que o santo é aquele aceito. Tudo bem, sim, sorriso pra tudo que é lado. Bonzinho morre coitadinho, gente. Bonzinho morre coitadinho. Eu vou dizer isso pra vocês. Se você vê alguma coisa errada, se em nome de Jesus, vai lá e vai quebrar a cara do cara. Mas você vai falar o que seu coração tá dizendo, né? Tudo por Jesus Cristo, tá? Shalom.
paz e luz, muito amor, muita tranquilidade aí pra vocês. Um ótimo domingo pra todo mundo. Eu falei que eu não queria um vídeo longo, mas não tem como, gente. Não é impossível. O texto de hoje é muito maravilhoso. Beijo, fui.